Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo. Eu sou Luciano Rodrigues e este é o nosso momento de oração e fé. Um momento a qual Deus irá falar poderosamente em seu coração. Quero muito que você creia nisso, pois a palavra do Senhor será ministrada em sua vida e certamente não voltará vazia. As orações que faremos juntos irão cooperar para o seu entendimento de que o nosso Deus jamais nos abandona. Ele continua falando do seu jeito, no seu tempo e no lugar determinado por Ele. Apenas creia de que você será ouvido e para isso esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quero que você, minha irmã, a você, meu irmão, termine esse nosso momento com sua fé ainda mais fortalecida e firme no entendimento de que o nosso Deus sempre estará conosco. Neste momento, faremos a leitura da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, parte B. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Vou repetir. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Eu gostaria de explicar um pouco o contexto desse versículo. Se você ler o livro de Reis, 1 Reis, um capítulo antes, capítulo 18, você vai perceber que Elias desafiou os profetas de Baal, profetas estes que comiam à mesa de Jezabel, que era casada com o rei Acabe. E Elias desafiou aqueles profetas de Baal e ele venceu o desafio. Deus o honrou e aqueles profetas foram mortos. Jezabel, sabendo disso, mandou um mensageiro a Elias para dizer que ele seria morto. Então este é o contexto a qual Elias se encontrava. Elias era um homem simples, como nós, servo fiel, e enfrentou uma séria crise exatamente quando a rainha Jezabel quis tirar-lhe a vida porque ele confrontou as práticas dela, que eram detestáveis ao Senhor. Ela era completamente alinhada com aqueles profetas de Baal que foram mortos. E por esta ameaça, Elias teve medo e ficou deprimido, mas Deus não o abandonou. O que eu quero destacar aqui é o modo como Deus falou. Em sua fuga, um anjo visitou Elias. Depois disso, o próprio Deus falou com ele. Quantas vezes nós desejamos que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a sua voz, assim como escutamos a outras pessoas normalmente? Ou então de receber um anjo, pensou? Trazendo uma mensagem de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que Deus pode fazer tudo isso. Ele não muda. Assim está escrito no Salmo 102. Mas não é assim que Deus costuma agir. Quando Deus falou com Elias, não foi da forma como Elias esperava. Porque se formos ler os versículos anteriores deste capítulo 19 de 1 Reis, nós iremos entender que depois de andar muitos dias pelo deserto, Elias se escondeu na caverna. E aí Deus falou para ele, saia e fique em um monte. E aí veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante de Deus e de Elias, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois houve um terremoto, depois daquele vento fortíssimo houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E aí vem o versículo que a gente leu na mensagem. 1 Reis 19, 12, a parte B. E depois do fogo
houve o murmúrio de uma brisa suave. Deus falou a Elias, não da forma que ele esperava, no vento forte, no terremoto ou no fogo. Embora Deus estivesse no fogo quando falou com Moisés, Deus não agiu assim, do mesmo modo com Elias. Como sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus é poderoso, muitas das vezes queremos condicionar o agir de Deus a manifestações imponentes, grandiosas. Mas é Ele, o nosso Deus, é Ele o Senhor de todas as coisas e quis usar uma brisa para se manifestar a Elias. Em nossa vida também precisamos ouvir a voz de Deus. Como Ele não se manifesta a nós do modo que esperamos, do modo que queremos, pensamos que Ele não está falando e permanecemos na caverna, escondidos, sofrendo, às vezes murmurando. E não entendemos, ou por imaturidade, ou por distanciamento da palavra de Deus, não entendemos que Deus nos fala de outras formas também. Por exemplo, sabe aquele sexto sentido, aquela percepção que vem à tua memória? Pois é, pode ser Deus falando contigo. Pode ser o Espírito Santo orientando acerca de algo, de alguma situação, de algum acontecimento. Talvez o maior milagre que podemos ter não seja receber uma mensagem por um anjo ou ouvir uma voz estrondosa nos falando, nos dando direção. Não, mas reconhecer o sussurro do Senhor em meio aos barulhos das nossas vontades, das opiniões dos outros, das opiniões alheias ou insinuações do mal, malignas. Porém, perceber esse sussurro é muito mais fácil quando temos intimidade com o Senhor, quando temos um relacionamento próximo com o Pai, com Deus. Então, entregue sua vida a Cristo e deixe que Ele fale por meio da Bíblia e também de orientações pessoais. Ouça o que Deus diz, mas não fique apenas admirando o que Ele fale com você. Obedeça, colocando em prática o que Ele ordenar. Nós estaremos orando e os nossos pedidos de oração será para que o Senhor nos livre de crises de ansiedade, crises de pânico, crises existenciais, crise de abstinência, de culpa, seja qual for a tua crise, que Deus nos dê livramento. Estaremos orando também, pedindo restauração, para que o Senhor tire de nós todo medo, toda depressão, toda tristeza profunda. Estaremos rogando ao Pai também, para que possamos acreditar que o Senhor é o Deus de todas as coisas e que Ele trabalha sempre a nosso favor. Estaremos orando também para que Deus permita-nos entender as diversas formas do agir dEle em nossa vida. A maneira da resposta vem do Senhor e não de nós. Pediremos a capacitação do Deus de milagres. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, Deus Criador, Autor da vida. Como sempre fazemos, iniciamos as nossas orações agradecendo. Gratidão é a palavra. Gratidão pela vida, pelas oportunidades, as oportunidades de avançar, de crescer, mesmo em meio a lutas. Temos que agradecer, ó Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Deus, por tudo. Como a Tua palavra diz, em tudo dai graças. Então, mais uma vez agradecemos pela vida e pela oportunidade deste dia. Mas, Senhor, queremos também pedir, ó Pai, livra-nos, ó Deus, de sérias crises,
sejam elas quais forem, ó Deus, crises de ansiedade, crises de culpa, tira, Senhor, da nossa vida, crises existenciais, crises de abstinência, de pânico, seja qual for a luta, seja qual for a batalha, ó Deus, que não entramos em crises, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também ao Senhor, Deus de restauração, tira de nós todo medo, toda depressão, toda tristeza profunda, e que o Senhor nos dê a alegria do Espírito, a paz, o entendimento, a longanimidade, ó Deus, o amor, o domínio próprio, todos esses frutos do Espírito, Pai, que eles estejam sobre as nossas vidas. Faça-nos, Senhor, faça-nos, Pai querido, acreditar que o Senhor é o Deus de todas as coisas e trabalha a nosso favor, sempre a nosso favor. O Senhor trabalha ao favor daqueles que o louvam e o amam. E, Senhor, rogamos também que o Senhor permita-nos entender as diversas formas do agir do Senhor em nossa vida. A maneira da resposta vem do Senhor e não de nós. Por isso, ó Pai, capacita-nos sempre, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus de milagres, a ouvir a Tua voz também no sussurro, ó Pai, na brisa suave. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez por todas as coisas. E com o coração cheio de fé, carregado de esperança, nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo a seguinte frase: Senhor, ajuda-nos a entender a Tua voz, também no sussurro da brisa. Glórias a Deus. Se você chegou até aqui, eu gostaria muito da sua ajuda, da sua colaboração. Eu te peço que você dê o like nesse vídeo. Isso é muito importante para nós, para o canal. E se você não for inscrito, se inscreva. É muito fácil, é muito rápido e muito simples. E fará uma enorme diferença para o crescimento desse projeto. Ative também o sininho das notificações para que você seja avisado de todo o conteúdo novo que postarmos aqui. E se você fizer dessa maneira, você estará também sinalizando para o YouTube que este conteúdo é um conteúdo importante, relevante. E aí a plataforma entregará esta mensagem a muitas vidas também. Então, por favor, se você puder colaborar, que Deus te abençoe tremendamente. E outra coisa muito importante, que colocando o seu pedido de oração nos comentários, eu estarei orando por todos eles. Um forte abraço, um excelente dia e que Deus te abençoe.